A indústria da beleza tem crescido exponencialmente, refletindo uma mudança significativa nos hábitos de consumo. Cada vez mais, os homens estão investindo no cuidado com a aparência, buscando serviços especializados e de alta qualidade. Vamos descobrir como empreendedores transformam essa mudança em história de sucesso? Começa agora o programa Escola de Negócios. O programa Escola de Negócios hoje entrou no mundo dos meninos. Eu vou entrevistar um visagista. Para mim é barbeiro, mas é visagista barbeiro, gente, mudou tudo, tá? E isso é muito bom, porque nós estamos no mundo da inovação. Então você já sabe que aqui é um lugar para você aprender, crescer e prosperar no mundo dos negócios. Vai ser um programa de meninos, com uma menina. Eu vim até a caráter, eu vim de preto hoje, que eu nunca uso preto, para estar envolvida nesse ambiente. Então você já sabe o que vai acontecer aqui hoje. Não perde, porque tem muita coisa boa. Hoje o programa Escola de Negócios está com esse casal lindo, empreendedor e que está tendo um resultado extraordinário. E isso vocês sabem que eu gosto de contar. Eu estou aqui com o visagista e barbeiro Daniel Moura e a Camila Esteves, que é a sua esposa, linda, e que a gente vai contar um pouquinho como eles estão transformando essa barbearia Amsterdã num lugar que está dando o que falar. Daniel, como você transformou o teu negócio, a tua paixão? Como tudo começou? De onde veio a ideia de ser barbeiro e visagista? Eu trabalhava no CLT. Já estava querendo sair de estar trabalhando para outras pessoas e trabalhando para mim mesmo. Para quem não sabe, não tinha a intenção de chegar onde a gente chegou. A ideia era atender alguns amigos, primos, vizinhos, as proximidades. E daí surgiu a ideia até que um cliente falou que conhecia um colega que ele trocava de carro todo ano, porque ele resolveu investir em uma barbearia. E dali me veio a ideia de fazer um negócio para mim e ensinar o que eu sabia fazer para outras pessoas, ou seja, replicar o que eu fazia. Tá, então tu trabalhavas em que na CLT? Eu era eletricista. Muito Gente, diferente. Tudo a ver, né? Um eletricista poderia muito bem abrir tua empresa de eletricidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente sempre fala por que as pessoas começam a empreender? Por necessidade, por dificuldade, ou ouviu alguém fazendo alguma coisa assim, eu gostei disso e vou fazer. E é o teu caso, né? Tu não tinha um pai barbeiro? Não. A mãe barbeira? Não, mas tinha vontade de ser barbeiro. Tinha vontade. E aí veio a ideia de... E como foi que começou assim? Começou onde? Começou no bairro onde eu morava. Eu vi um amigo trabalhar com isso. E ele foi bem sucedido, né? Tinha moto, tinha carro. Frequentava as melhores baladas. Eu ali solteiro na época, já visualizava isso, né? Eu falei, eu quero isso pra mim. É um homem, exato. Eu era desempregado, só que na época tinha preconceito, né? Então aquilo me bloqueou naquele primeiro momento, né? O preconceito de ser chamado ou visto de outra forma. Então eu adormeci esse sonho e fui para a elétrica por necessidade. Eu tinha filho pequeno e tinha que criá-lo. E daí veio outras oportunidades e fui galgando, fui estudando. A partir de uma situação que não pôde ser atendido por um barbeiro, pela demanda, eu resolvi cortar o cabelo do meu filho. Olha. E dali surgiu, ficou muito bom. Então, a cortar cabelo de fulano e de Beltrano. E aí começou como um trabalho de formiguinha. Daí eu corto, né? A pessoa cortar, vai lá ajudar ele. E assim foi eu estamos. Ficou bom, Camila? Porque ele disse que ficou bom, quem tem que dizer que ficou bom é a Camila. Pra época ficou bom. Na época ficou bom. Faz sentido. Olha que legal, né? E aí, por que eu trago, eu bato um pouco forte? Porque a gente tem muita gente, muito empreendedor que está assistindo o programa, a gente tem recebido, gente, feedbacks maravilhosos. Que uma palavra de vocês, empresários, uma palavra de vocês, empreendedor, motiva outra pessoa. Olha você era eletricista, viu um colega que estava se dando bem e depois teve uma outra referência, por que não fazer? Né? Por que não tentar? Muita gente, e aí o programa passado a pessoa falou muito do medo, muita gente, Daniel e Camila, não se doa por causa de medo, porque acha que não vai dar certo. Gente, tem que tentar.
Eu costumo dizer que o não a gente já tem. O não eu já tenho, deixa eu correr atrás do sim, né? Então vamos para nossas perguntas. E o que te motivou a abrir a barbearia? Em que momento agora eu vou abrir uma barbearia, depois de ter cortado o cabelo do Adriel? Primeiro eu me especializei. Estudei e busquei ser o melhor no que eu fazia. Então em 2015 comecei esse processo e desde então sempre busquei evoluir, escolher os melhores. Quem que está dando certo nessa área? Então eu já fui direto me conectando aos melhores, como o Sr. Elias, né? Alguns nomes do mercado, o Sr. Elias é a minha referência. Ele é paraense? Não, ele é de mineiro, fora. ele é BH. Legal. Então é um cara que tem um nome no mercado e é o primeiro, é o pioneiro, digamos, no país inteiro. Então eu vi que ele estava dando certo, falei, pô, esse cara está dando certo, eu vou dar certo também. Perfeito. E comecei a me conectar com pessoas do ramo e fui deixando para trás. Eu fui para a elétrica por necessidade, não era o que eu gostava de fazer. O que eu gostava de fato e amava era cortar cabelo. E isso tu te descobriu, né, eu me Daniel? descobri, exato. Legal. Me descobri e comecei do zero. E não foi fácil. No começo foi um desafio muito grande. Se não fosse a Camila ter me ajudado, me apoiado nesse momento, talvez não teria dado certo. Em que momento a Camila entra? Porque a Camila devia cuidar dos filhos, do bebê pequeno, né? Em que momento a Camila vem? Porque é legal a gente falar isso, é legal trazer o casal, né? Sim. Porque tem muitos empreendedores, empresários que é o marido e a esposa e só. Né? Depois que vai começando, depois que vai entendendo que pode chamar uma pessoa, mas no início é só os dois. Sim. Em que momento a Camila entra nesse processo? Quando eu resolvi, de fato, largar a elétrica e seguir a profissão de barbeiro. Porém, foi uma ilusão, digamos assim, né, que eu fiz errado, em ter tomado atitude sem planejar. Perfeito. O que aconteceu? Eu larguei a elétrica e já fui direto para a barbearia já pensando que ia ganhar dinheiro. Olha aí, e não legal. foi bem isso. Presta atenção nisso, viu? Isso é legal. E não foi bem isso, né? Então a primeira semana, para quem tinha um salário, mais de 2,5 salários, né? Quase R$4.000. Na época, ganhando em São Paulo, isso eu estava no estado de São Paulo. Ah, você não estava em Belém, Não, estava em Belém. Você estava em São Paulo. Estava no estado de São Paulo, fui trabalhar para lá. Entendi. Aqui estava uma escassez muito grande de vagas para eletricista. Então fui para lá e lá eu busquei oportunidade. A primeira semana foi horrível, né? Assim, eu sou top logo, então deixo logo sair. Gente, isso é muito sério, tá? Porque achar que você vai viver do seu empreendimento, primeiro tem que maturar, e é legal a gente trazer isso, é legal o que você está trazendo, perfeito. Matura primeiro o processo, planeja, faz um bom plano de negócios. Existe o Canva hoje, que é o Canvas, que é uma coisa simples de fazer, que dá para fazer, e não achar que você vai viver disso logo nas primeiras semanas, que é o que aconteceu com você, mas conta mais. Ok. E nesse período foi um desafio. Eu entendi, começou a faltar dinheiro. E aí ela, e o que você vai fazer? Tipo Aí assim. eu falei, a gente vai ter que se ajudar. Eu tenho um plano. E esse plano a gente vai conseguir montar o nosso próprio negócio. Só que eu preciso da tua ajuda nesse momento. Preciso que você trabalhe enquanto eu vou aprendendo como funciona o interno de uma barbearia. Eu já tinha sido contratado e ela se disponibilizou. Tudo bem, se é assim, vamos unir força. E ela foi trabalhar, inclusive trabalhava do lado onde eu trabalhava, nós éramos vizinhos. Né? Paquerava a colega do lado. No almoço eu visitava ela e ela me visitava. E assim ia, né? Então foi ali que foi galgando, a gente ficou nessa um ano, né? Nessa parceria. E quando eu consegui mesmo encaixar o negócio, aí foi quando a gente voltamos de São Paulo com uma decisão única. Montar o nosso próprio negócio. Em Belém. Em Belém, isso. Gente, voltar para casa. Voltar para casa. De volta para casa. Depois de 3 anos. 3 anos. 3 anos trabalhando para as pessoas. Sim. Uau. Tá vendo, gente? Não é nada fácil, não é nada lindo. Se vocês vierem hoje aqui na Amsterdã, é um lugar muito lindo, muito bacana, sofisticado, elegante.
Só que ninguém sabe, olha o perrengue que vocês passaram. Então, tem gente que quer começar e quer começar tudo pronto, Daniel e Wilson. Não é, não acabar com essa ilusão que a rede social entrega. Tem que estar lindo, tem que estar pronto, tem que estar perfeito, tem que nascer próspero. Não é assim, né? Vamos para nossas perguntas. A pergunta era: qual foram os maiores desafios que você enfrentou no começo? Já foi falado, né? Passaram um bom perrengue e com um filho. Com um filho. Já com o filho. Deixava de comprar coisas pra gente, para dar prioridade para a moradia, a alimentação e ele. E quem ficava com a criança? Gente, eu tô curiosa agora. Eu tô imaginando. Ele ficava numa creche de meio período. E quando ele saía, eu ia buscar ele e ele ficava até encerrar o expediente para a gente ensinar a barbearia. Na barbearia. Ali, quietinho, no tablet, jogando, brincando, assistindo. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Que lindo, né? Gente, nós dois. Que história linda. Ai, eu tô emocionada. Destaca nesse processo qual foi as tuas conquistas, quais foram as conquistas de vocês. Uma é voltar para Belém e abrir a barbearia, né? Então vocês voltaram para Belém e aí montou, mas não aqui onde é agora, em outro local. Sim. E aí começou o processo em Belém. Sim. Deu muito trabalho? Deu. Deu bastante. Entendi. Na época a gente não tinha recurso, a gente começou assim, do zero, assim. A gente começou a comprar pallet, a pedir pallet, tem uma rede de supermercado que me ajudou, né? Um monte de pallets que ia ser descartado. Eu fiz uma barbearia rústica, toda de madeira, eu e outro marceneiro. E ali a gente conseguiu parceiros para trabalhar com a gente foi jogando, né? Colocando, primeiro era ventilador, depois sempre buscando melhorar, né? Entender melhor o cliente, valorizar o espaço, porque através da valorização a gente pode colocar preço no serviço. Perfeito. Então, que aí traz o valor e não sim, o preço, né, Daniel? O valor sempre tem que ser maior do que o preço. Perfeito. O valor tem que ser acima, para que o preço fique pequeno na entrega. Então, comecei assim, com ar-condicionado, aí comecei com R$50, 15, 20. Lembrei de situações que fiquei até às 2 da manhã trabalhando. Quando ela esteve grávida, foi um desafio ainda, que eu trabalhava entrando às noites. Ela tinha momentos que ela ia me buscar na barbearia e botar os clientes para ir embora. Gente, eu quero meu marido. Dentro desse teu processo, desse processo de vocês, quando vocês começaram a primeira barbearia, da forma que você começou, o que você acredita que foi predominante para você continuar? Que você acredita assim, não, se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir o que eu quero? Replicar o que eu fazia. Replicar. Com sucesso. Né? Eu consegui, os clientes agradeciam muito. Tinha muitos clientes que saíam de um bairro para ser atendido lá. Então eu consegui identificar isso. Eu era como um pescador. Eu sou um pescador. Perfeito. Eu preciso encontrar os melhores peixes. E aonde os melhores peixes estão, eu vou jogar o meu anzol, a minha isca para atrair essas pessoas. E como que eu fazia isso? Me conectando via redes sociais. Então eu ia lá, me apresentava, fazia um convite atrativo, o cliente vinha, não me conhecia. A partir desse momento conseguia conhecer o meu trabalho, conhecer quem eu era, aí já começava a indicar os amigos e assim foi. Começou a crescer. A gente fazia um diferenciado, que é fazer o que eu faço. Eu ensinei o meu filho fez exatamente como eu fiz. Ensinei a segunda pessoa, começou a fazer exatamente como eu faço. Então foi replicando e chegamos até aqui. Treinando líderes. Treinando líderes. E conectando, né? Você usou uma palavra muito legal. Você fazia um serviço tão bom que outras pessoas falavam de você, que você criou uma rede de conexão. Sim. E isso é muito importante, né? Criar conexão, saber quem você vai atender. Eu falo muito de falar para o cliente certo. Às vezes você quer falar para todo mundo e acaba que você não fala para ninguém. Sim. Talvez aquele cliente que não pode pagar o teu serviço, ele vai sair de lá e dizer, olha, o Amsterdã é caro. Não é caro. É porque talvez esse cliente não seja seu. Sim. E as pessoas acham que todo mundo é cliente. Não é. Você tem o seu cliente certo. Eu tenho certeza que a Amsterdã tem o cliente dela certo, que não olha para o preço, olha para o que você entrega para ele, né?
Até o próximo bloco. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais de como o Daniel e a Camila transformaram essa barbearia que começou um sonho lá em São Paulo. 3 anos, gente, um moleque na barbearia junto trabalhando. Eu acho que é por isso que já estava na veia dele, né? Ser barbeiro, ser visagista. E até o próximo bloco a gente vai contar a história desse casal.